Então, gente, dando continuidade ao tema de citologia, que é o estudo da célula, vou falar de uma estrutura que é chamada de membrana plasmática. Primeiro, aqui nós temos uma imagem de células, né? Essas células, nota que elas têm aqui ó, a membrana celular ou membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Toda célula que tem núcleo, a gente que guarda o material genético nessa estrutura, é chamada de célula eucarionte, tá? Ou eucarioto. Eucarionte significa núcleo verdadeiro. Então, eucarionte ou eucarioto são células com núcleo verdadeiro. Além disso, a gente observa fora da célula o espaço entre as células, chamado espaço intercelular, especificamente quando tem proteínas, né, nesse espaço, chamado de matriz extracelular. Show de bola! Aqui nós temos uma imagem, uma microscopia que nós observamos muito bem. Aqui ó, o núcleo da célula, o citoplasma, e aqui a membrana plasmática, que tem como primeira função delimitar a célula, mas vamos falar sobre mais funções, né? Aqui nós temos a célula, né, com todas as suas estruturas, é uma célula eucarionte, e nós observamos aqui a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídio, quando a gente observa no microscópio mais potente, tá certo? Em que a gente observa aqui ó, a bicamada de fosfolipídio e esses lipídios eles têm uma fluidez, então a membrana ela não é totalmente rígida, ela tem um certo nível de fluidez, tá certo? E existe nessa membrana proteínas, proteínas que atravessam completamente, chamado de proteínas integrais ou transmembrana, e proteínas que ficam na sua superfície, seja interna ou seja externa, chamado de proteínas periféricas. Essas proteínas vão ter diferentes funções. Vamos continuar. Aqui eu tenho primeiro essa estrutura da bicamada de fosfolipídios e todas as proteínas inseridas aqui na membrana plasmática. Quando a gente observa emaralamento, o que nós notamos? Nós notamos que essa bicamada de fosfolipídio, esses fosfolipídios têm uma parte que eu pintei aqui de azul, que tem afinidade com a água, seja a água que está internamente na célula ou a água que está externamente à célula, beleza? O que acontece é o seguinte, o que mantém essas duas bicamadas unidas são as moléculas de lipídio, né? Que elas têm, como elas têm repulsão à água, são hidrofóbicas, elas tendem a se manter coesa, essa bicamada de fosfolipídio, tá certo? É claro que essa parte aqui que gosta de água, que é hidrofílica, é formada de glicerol, fosfato e colina, por isso que é chamado de fosfolipídio, tá certo? Beleza. Quando a gente estuda sobre os lipídios, eles são divididos basicamente em dois tipos. A chamada gordura saturada, tá? Que é um lipídio menos fluido, saturada, que eu encontro na carne, eu encontro na manteiga, eu encontro no queijo, eu encontro no leite, eu encontro no chocolate, tá? É uma gordura mais coesa, menos fluida. E eu tenho também uma gordura que a gente deve incluir na nossa dieta, chamada de insaturada, tá? Insaturada. A gordura insaturada, ela está principalmente no salmão, no atum, na sardinha, no azeite, no abacate, nas nozes, nas sementes. E ela é importante a gente incluir ela na dieta, porque além de reduzir riscos cardiovasculares, ela faz com que a membrana plasmática fique mais fluida, que é importante para o funcionamento da membrana. Tá? Beleza. Além disso, né, dessa bicamada de fosfolipídios, na superfície externa da membrana, nós temos aqui grupos de carboidratos ou açúcares,
que inicialmente a gente vai ver que tem a função de geração de energia, mas aqui ela forma na superfície a estrutura chamada glicocálice, que tem, entre outras funções, função de reconhecimento. Então, por exemplo, os tipos sanguíneos O, A, B e o AB, ele na verdade são apenas carboidratos de reconhecimento que os diferenciam, tá certo? Então, o glicocálice tem, entre outras funções, o reconhecimento da membrana celular, certo? Beleza. Além disso, nós temos as proteínas integrais, né? Eu tenho proteínas integrais que deixam passar substâncias por entre elas, sejam canais iônicos ou proteínas transportadoras. Eu tenho proteínas de membrana que funcionam como receptores para hormônios ou neurotransmissores. E eu tenho proteínas de membrana que funcionam como proteínas de ancoragem, seja para proteínas externas, como o colágeno, tá? Assim como proteínas internas, como proteínas do citoesqueleto. Essas proteínas, elas funcionam como uma âncora, fazendo com que a membrana plasmática ela fique mais coesa, seja mais resistente, tá? Beleza. As substâncias passam pela membrana por duas formas básicas, ou diretamente através delas, que é chamado de difusão simples. Um exemplo que nós temos é o gás oxigênio e o gás carbônico passa pela membrana através de difusão simples. Agora, outras substâncias precisam de proteínas de membrana, tá? Chamado de difusão facilitada. Exemplo, a glicose, ela entra nas nossas células através dessas proteínas de membrana transportadoras. É chamado de difusão facilitada. Então, difusão simples passa através da membrana, dessa bicamada direto. Difusão facilitada quando eu tenho proteínas especiais que facilitam. Então, ou a entrada ou a saída. Tá? Chamada de difusão facilitada. Tá? Aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui um canal iônico, uma proteína que está fechada inicialmente, e permite, quando se abre, a passagem de íons. Exemplo de íons, nós temos o sódio, tá? O sódio, Na+, tá? O potássio, K, o símbolo dele é K. O magnésio, tá? Mg, tá? Nota que eu estou botando cargas elétricas porque ele tem essa forma quando está dissolvido na água que forma o nosso ambiente corpóreo. Cálcio, a gente só pensa no cálcio na formação óssea, mas ele é muito importante para a função celular. Nota, quando está aberto, passa por entre as células. Um exemplo de qual a importância de nós entendermos isso é a célula cardíaca, que aqui ela está em repouso, mas quando há a entrada de sódio, tá certo? Quando há a entrada de sódio, olha o que acontece, ó. A célula contrai. O sódio tem a capacidade de fazer com que haja uma mudança na carga elétrica dentro da célula. E ele só entra dentro da célula por conta dessas proteínas chamadas canais iônicos. Tá? Nós também temos proteínas transportadoras, que permitem a entrada ou saída de substâncias. Neste caso aqui, nota que a proteína permite a entrada de substâncias, transporte, né? Mas não gasta energia. Quando não gasta energia, é chamado de transporte passivo. Agora, se há gasto energético nesse transporte, gasto de adenosina trifosfato, que é a molécula energética, eu tenho chamado de transporte ativo, que ocorre com gasto energético. Tá? Uma outra ação que acontece são os receptores de membrana, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um hormônio, né? Esse hormônio se liga ao receptor de membrana, e esse receptor de membrana ativa outras proteínas dentro da célula, fazendo com que haja um aumento da atividade celular. Essa é a importância dos receptores de membrana, que são estudados
principalmente do segundo ano do ensino médio, dos receptores, dos neurotransmissores, né? Os hormônios e neurotransmissores. Agora nós vamos falar de um assunto que é muito importante, é sempre cobrado no Enem ou no vestibular, que é chamado de osmose. A osmose é o movimento de água através da membrana. Anteriormente eu tinha falado de um movimento de, por exemplo, sais ou a glicose, né, proteínas de membrana que permitem a passagem dessas substâncias. Agora eu vou falar de osmose, que é a permissão da passagem de água. Portanto, como é essa permissão, essas proteínas de membrana, chamadas de aquaporinas, que literalmente significa poros de água, também são chamadas de permeases, tá? Porque permitem a passagem de água. Quando a quantidade, eu sempre vejo o seguinte, eu tenho água, dissolvido na água eu tenho sais. Então eu tenho o solvente, que é a água, e tenho o soluto, que está dissolvendo, que é o material que está dissolvido. Tá certo? Note o seguinte, quando a quantidade de sais é igual, tendo a mesma concentração fora, quando eu comparo com dentro da célula, a gente chama de meio isotônico. Iso significa igual, tá certo? Então nota, há uma entrada e saída de água, tá certo? Que está em equilíbrio, tá certo? No meio isotônico, então a célula não é afetada. Agora, se eu colocar a célula num meio aquoso e tem menos sal do que dentro dela, o que acontece? Nota, a água sempre vai atrás onde tem mais sal. Como o meio agora tem uma baixa quantidade de sal, chamado de meio hipotônico, a tendência da água é entrar e pode promover a ruptura da célula. E o contrário, quando eu tenho um meio que tem mais sal do que dentro da célula, tem muito mais sal fora do que dentro, chamado meio hipertônico. A tendência da água é sair da célula, deixando a célula murcha. Tá certo? Beleza. No Enem ou no vestibular cai muito esse esquema aqui que é relacionado à osmose. Osmose é a passagem de água. Nota, eu tenho aqui um frasco e separando ele eu tenho uma membrana semipermeável que só deixa passar água. O que vai acontecer? Aqui eu tenho uma solução menos concentrada, hipotônica, e aqui eu tenho uma solução mais concentrada, hipertônica. O que vai acontecer? A água começa a passar para o local onde tem maior concentração de soluto, de sais. Então a tendência é um aumento do volume, tá, do líquido aqui que está no lado direito, fazendo com que as concentrações tendam a ficar iguais. Tá certo? Outro exemplo que a gente pode dar de osmose são os protozoários. Os protozoários de água doce, a água doce é uma solução hipotônica, tá? Então eu tenho aqui hipotônica, e aqui eu tenho uma quantidade maior dentro do protozoário de sais. Então qual é a tendência? A água entrar e esse protozoário, tá? Ele pode receber tanta água que ele vai e estoura. Mas ele tem um mecanismo de defesa para que ele não estoure. Ele tem uma estrutura chamada vacúolo contrátil, que capta esse excesso de água, tá? E depois elimina esse excesso, evitando com que essa célula ela estoure com a entrada de água. Tá certo? Então, gente, muito obrigado.